gente, tudo bem? Mais um vídeo do Clube da Leitura no ar. No vídeo de hoje nós estamos aqui para realizar a leitura dos capítulos 27 e 28 do livro Um Sopro de Neves Cinzas. Para a semana que vem, já anotem aí, porque iremos realizar a leitura dos capítulos 29 e 30 do livro Um Sopro de Neves Cinzas. Bom, gente, deixa eu respirar fundo, porque a leitura dessa semana não foi uma leitura fácil, já adianto para vocês, tá? Então, muito provavelmente essa não será uma leitura extremamente detalhada por conta de toda a sua carga emocional. E eu já quero deixar avisado logo no início desse vídeo que talvez este vídeo possa te gerar algum gatilho, tá bom? Porque nós estamos falando aqui de um dos momentos mais tensos, mais intensos da história da saga Outlander e também aí da quinta temporada, do finalzinho da quinta temporada e também do livro 6. Estamos falando aqui de um momento assim delicadíssimo, então já deixo aqui o alerta de gatilho para vocês, tá bom? Vocês podem até perceber aqui a mudança no meu posicionamento, porque realmente não foi uma leitura fácil, mas eu espero que eu consiga realizar esse vídeo da forma como ele tem que acontecer. Então vamos lá. Essa leitura, ela começa de uma forma muito natural, de uma forma muito normal, porque a Claire, ela está indo em direção ao barracão para conversar com a Marcely. A Claire começa relatando aqui para nós, no início desse capítulo, que o barracão onde eles faziam a maltagem do whisky ficava a mais ou menos 1,5 km de distância de Reed. Era um pouco distante por conta dos cheiros que emanavam ali durante a produção do whisky. Era muito forte e todo mundo que estava envolvido na produção do whisky sabia exatamente qual era a etapa que estava acontecendo no momento. Então, como essa etapa era de maltagem, se eu não me engano, quem era responsável por esse procedimento era a Marcely. A Claire logo conclui que a Marcely estaria sozinha lá, seria o momento ideal, o momento perfeito para que a Claire conversasse com a Marcely sobre as suspeitas da Brianna. A Claire ainda não tinha comentado com o Jamie, pediu também para que o Roger não fosse conversar ainda com o Fergus, porque primeiro ela queria escutar o que estava acontecendo, queria entender tudo o que estava acontecendo ali da própria Marcely. Inclusive, durante toda a trajetória, até chegar no barracão, ela ficava se perguntando: como é que eu vou tocar nesse assunto? Como é que eu vou perguntar? Ela mesma não acreditava que o Fergus era capaz de fazer tudo aquilo, porque ela sabia da criação do Fergus, né? Ele foi criado pela Jenny, então ela ainda pensa: eu jamais imaginaria que uma criança que foi criada pela Jenny se tornaria um adulto que algum dia iria agredir uma mulher. Então a Claire não acreditava muito nisso, mas também, né, ficava ali com um pé atrás. Chegando lá, o German, ele dá um baita de um susto na Claire, porque ele cai de cima do telhado. Ele não se machuca, mas ele subiu até esse telhado para pegar ali alguns ovos de um passarinho que havia feito um ninho ali. O German, gente, ele é uma criança, assim, super, extremamente agitada. Não só o German, pelo que a Claire descreve aqui para nós, todos os filhos da Marcely e do Fergus são assim. Mas o German, ele tem cerca de 5 anos de idade, ele está assim, gente, no ápice do seu desenvolvimento, então ele tem bastante energia para gastar durante o dia. Então ele subiu no alto lá do barracão para pegar esses ovos para dar de presente para Marcely. E assim ele o faz. Até a Claire fala aqui que era uma fofura que só. Chegando lá, a Marcely estava ali apenas com as suas roupas íntimas, porque esse era um trabalho muito pesado, muito cansativo. A Marcely estava grávida ali de 8 para 9 meses, só para vocês terem uma noção do barrigão que ela estava. A Claire escreve aqui para nós que a barriga dela era imensa, já era o 4º filho da Marcely e mesmo assim ela estava ali trabalhando duro. O German, ele faz esse agrado para a mãe, que recebe o menino de braços abertos, mas pede ajuda do German para que ele possa voltar para casa, porque já estava na hora de ordenhar a cabra. E a Claire, enquanto tá vendo ali a Marcely cuidando e conversando com o filho, ela começa a reparar na Marcely se tem algum sinal, se ela conseguia ver essas marcas que a Brianna havia lhe descrito anteriormente, mas a Claire não conseguia ver nada, até que a Marcely se abaixa para colocar essa cesta de ovos no chão, e quando ela coloca, ela vê as marcas no braço da Marcely. É a deixa perfeita que a Claire precisava para tocar nesse assunto. A Claire pergunta para ela, né, o que foi que aconteceu? Foi o Fergus quem fez isso? E assim como na série, a Marcely fala aqui que a culpa foi dela. A Claire logo já lhe diz que não, que a culpa nunca é da mulher, que a culpa não é dela, mas ela fala que sim, que nesse caso a culpa foi dela sim, porque o Fergus apenas estava se defendendo, já que ela foi bater nele
com um pedaço de pau, um rolo de madeira, algo do tipo. Lembra que lá na série isso também acontece? Pois então, eu não lembro se lá na série foi exatamente igual aqui, mas ela conta aqui pra nós de um episódio de quando ela era criança e ela derramou o único leite que tinha em casa pra eles tomarem. E ela não se lembrava muito bem se foi o Simon, o segundo marido da Ligori, ou se foi o Hug, que é o primeiro marido da Ligori e pai das meninas, inclusive, que havia feito isso com ela. Mas ela fala que o homem deu um baita de um grito no momento onde ela entorna esse leite quando ela era criança e dá um tapa na cara dela. E aí a Ligori vem em defesa da filha e o homem fica assim, pé da vida, começa a bater na Ligori, inclusive bate com a cabeça dela numa lareira. Aconteceu que a Joan, que é a filha do meio da Marcely, derramou leite em casa e o Fergus, que já está passando ali pelos seus problemas, já começou a beber demasiado, quase não passa tempo em casa. O Fergus, ele tem uma certa dificuldade em fazer o trabalho do campo por não ter uma das mãos, né? E isso começou a abalar o Fergus emocionalmente, que foi quando o Fergus começou a beber, se enterrou na bebida. E inclusive esse leite mesmo que a Joan derrama, foi um leite que o Fergus havia terminado de ordenhar da cabra, e a Marcely fala aqui pra nós que ele demorou muito, mas muito mais tempo do que o normal, porque ele só tem uma das mãos. Então ela fala que naquele momento onde a Joanne derramou o leite e o Fergus ficou assim super bravo, porque o Fergus deu um baita de um grito, ela logo se lembrou dessa cena, ela fez uma associação com essa cena e já voou pra cima do Fergus. E neste momento o Fergus se defendeu segurando o braço dela, que foi como ela ganhou esses roxos no seu braço. Ela fala que ela nunca havia se lembrado desse acontecimento, só havia ficado esquecido na infância dela, na memória dela, mas naquele momento foi um gatilho para Marcely. Ela fala aqui que não culpa o Fergus por isso, porque ela sabe que ele está enfrentando dificuldades, passando trabalho por conta dessa mão dele, mas tudo tá ficando ali por conta da Marcely, gente. Tudo tá sobrando para ela. Cuidar da casa, dos filhos, até do trabalho, que é o Fergus quem cuida. Quem tá cuidando nesse momento é a Marcely. A Claire vê aquela mulher tão fragilizada, aquela menina, né? Porque pra Claire a Marcely é uma menina. Ela vê aquela menina tão fragilizada, ela senta do lado da Marcely, começa a fazer carinho no cabelo da Marcely, pergunta pra Marcely, né, se ela sente falta da mãe, e a Marcely confirma, claro, ela sente muita falta da mãe. E a Claire fala, não, hoje eu vou terminar aqui o trabalho junto com você, vou te ajudar, e mais tarde eu vou embora com você junto pra casa, você vai poder descansar enquanto eu faço a janta. E enquanto a Claire tá ali trabalhando, né, junto com a Marcely tá sentadinha por enquanto, e a Claire tá terminando de fazer o trabalho da Marcely, faltava mais ou menos uma hora ali pra elas irem embora pra casa. A Claire também tira ali a roupa dela, afinal de contas era um trabalho braçal, cansava bastante, suava bastante. A Claire tira essa vestimenta dela e fica ali só com as suas roupas íntimas também, que é um camisolão. Não é uma roupa que deixa a mulher muito à mostra, mas são tecidos finos, né, que mostram bastante a pele. Apesar de serem compridos, são tecidos finos e transparentes. E a Claire estava vestida dessa forma. Até que elas percebem a chegada de alguns homens do lado de fora. Quando elas vão ver o que está acontecendo, a Claire fala para nós que tinha cerca de 20, 30 homens, e um desses homens não era estranho para ela, era um homem muito magro, franzinho. Ela fala para nós que ela reconhecia esse rosto, mas ela não conseguia achar um nome para esse rosto. Mas um desses homens fala para ela que queria saber onde estava o uísque. Tudo que elas tinham ali no momento era um barril pequeno de uísque, porque o uísque estava em produção. Ela fala, olha, vocês podem olhar, podem vasculhar tudo aqui, que vocês não vão encontrar mais nenhum outro barril, porque nós ainda estamos produzindo. Como vocês podem ver, nós estamos em uma das etapas de produção. A Claire fala que naquele momento ela começou a pensar e lembrou que ela sabia onde tinha um machado escondido. E a Claire começa a direcionar em sentido onde está escondido esse machado. Só que, gente, a Marcely, ela é muito brava. Ela é muito brava e ela é muito rápida também. Quando elas começaram a perceber que elas estavam em apuros, o sinal de alerta da Claire já liga ali no momento, e ela percebe naquele momento que ela estava diante do bando que estava causando todo esse alvoroço ali nos redores de Reed. As duas já ligam o sinal de alerta e já começam assim, né? Opa, a gente precisa fazer alguma coisa porque isso não vai dar bom. Um desses homens, eles acham ali o machado escondido, pega esse machado, mas a Marcely, gente, assim, super rápida, voa em cima desse homem e consegue tomar o machado da mão dele. Nesse momento, a Marcely já acerta um desses homens com o machado nos ombros e aquilo começa a sangrar. A gente já fica imaginando a cena, né? A Marcely de barrigão, aquela barriga imensa, ela toda suada porque havia trabalhado durante muitas horas.
E ainda assim a mulher conseguiu arrumar forças de onde não tinha para acertar um dos homens com esse machado no ombro. E a Claire fala para nós que foi muito sangue. E neste exato momento já começou todo o alvoroço, né? Os homens voaram para cima da Marcely, alguns foram em sentido a Claire também e acabam desmaiando tanto a Marcely quanto a Claire. A Claire fala aqui para nós que antes mesmo dela desmaiar, de fato, dela não conseguir mais enxergar nada, ela olha para o lado e vê que a Marcely tá caída como se fosse uma boneca de pano, parecia que ela estava morta. A Claire não tinha certeza, mas era o que parecia. Só que a Claire não tem tanto tempo assim porque ela própria também apaga alguns segundos mais tarde. Só que a Claire, ela não fica apagada por muito tempo. Logo, ela acorda desse desmaio dela. Só que quando ela acorda, ela já estava sendo levada por esses homens. Gente, até então, a gente não entende muito bem porque esses homens estão levando a Claire, já que eles estavam atrás desse uísque. Durante o caminho, nós descobrimos que esses homens, na verdade, um homem específico, que era o homem que comandava esse bando, ele estava levando a Claire para que a Claire mostrasse para eles a localização dos outros barris de uísque, porque havia um esconderijo. Eles só não sabiam onde esse uísque estava escondido. Então eles estavam levando a Claire junto como prisioneira para que ela pudesse falar onde estavam esses barris escondidos. Um dos homens até fala assim: "Você é louco de estar levando essa mulher como sua prisioneira? Ela é esposa do Jaime Fraser. Você tem noção do que ele vai fazer se ele encontrar a gente com ela? Ou mesmo se ele ficar sabendo que foi nós quem pegamos, quem a levamos." E a partir de agora, gente, a Claire começa aí uma jornada rumo ao desconhecido, ao completo desconhecido. E eu confesso pra vocês que até eu fiquei um pouco perdida quando eu estava realizando a leitura desse capítulo, porque a gente sabia que esse homem, ele queria a localização do uísque, mas a maioria dos homens não queria a presença da Claire ali. Parte desses homens porque tinham medo da retaliação do Jaime Fraser, outra parte porque tinham medo da própria Claire, porque um desses homens, eles falam aqui que conhecia a fama da Claire, conhecia a fama de feiticeira dela, então ele mesmo não queria estar por perto da Claire. Apenas um pequeno grupo, que inclusive era o grupo liderado, esse grupo todo era liderado por esse homem, que a Claire sabia que conhecia ele, mas ainda não sabia de onde. Esse homem, ele estava convicto de que valia a pena levar a Claire porque ela mostraria ali onde era o esconderijo desses barris de uísque. E o plano dele era que, quando a Claire mostrasse onde estava escondido esse barril, provavelmente era matar a Claire, porque eles não deixariam a Claire viva para contar tudo o que estava acontecendo ali, quem eles eram, já que ela havia visto rostos e conseguia identificar alguns desses rostos. E, gente, essa jornada da Claire demora, tá? Não é uma jornada rápida, não é uma jornada simples. Quem leu sabe que custou muitas páginas desse capítulo, essa jornada da Claire. Durante todo o trajeto dela, ela ficava tentando imaginar como ela deixaria rastros e pistas pro Jaime, né? Como que eu posso deixar algum rastro aqui para que ele consiga me encontrar? Porque esses homens, durante o caminho, eles eram também espertos, né? Eles também eram homens espertos, então eles se dividiram. Metade foi para um lado, outra metade foi para outro lado, tentando confundir o Jaime quando o mesmo fosse atrás da esposa. Em todo momento, a Claire ficava pensando: e a Marcely, será que ela sobreviveu? Será que o pequenino que tá na barriga dela sobreviveu? Será que não? Será que eles já encontraram a Marcely? Era uma das preocupações da Claire. Ela não parava de pensar na Marcely, mas ela não podia fazer muita coisa, né? Neste momento, ela ainda fala pra nós. Ela não tinha dúvidas de que o Jaime viria, então o que ela tinha que fazer era sobreviver até a chegada do Jaime. A primeira noite se passa, a Claire até fala pra nós que ela dormiu toda amarrada, mas como ela sabia que uma parte desses homens queria sua morte, ela fala aqui pra nós que começa a rastejar até uma outra árvore que tá um pouquinho ali distante dela, não pra fugir, porque ela não ia fugir, ela já tinha tentado fugir anteriormente, não tinha dado certo, ela só queria realmente estar segura, porque ela sabia que esses homens queriam que ela morresse, então ela não ia ficar dando sopa ali, né? Tava tudo escuro, ela que não ia ficar dando sopa ali no lugar original onde ela foi colocada. Então ela rasteja até essa próxima árvore e ela inclusive fala que percebeu que uma pessoa foi até esse local. Quais eram as intenções dessa pessoa, ela não sabe, mas se ela estivesse ali, gente, provavelmente ela nem teria sobrevivido. Então ainda bem que ela foi para esse outro local. E naquele momento, gente, ela fala pra nós que o medo tomou conta dela e todo o choro que ela havia reprimido fazia tempo começou a escorrer pelo seu rosto. Então ela se permitiu chorar e ela chorou copiosamente, em silêncio, porque ela não podia fazer barulho, né? E ela acabou adormecendo assim. E durante todo esse tempo, os homens chamam o nome desse homem que comandava tudo. O nome dele era Rod.
ou pelo menos era assim como as pessoas chamavam ele, Rod. E a Claire ficava tentando lembrar de onde que eu conheço, de onde eu conheço, de onde eu conheço, até que ela pergunta para um dos outros homens que está ali no local, e ele fala, o nome dele é Roger Peele. Você não percebeu pela voz dele que ele é um inglês, né? E, inclusive, um desses homens pergunta para Claire quem ela era, de onde que ela veio, e tem um momento para Claire ali que é o momento crucial onde ela consegue identificar de onde ela conhecia esse Roger. O nome dele era Roger Peele e nós já ouvimos falar deste personagem aqui na leitura. Se eu não me engano, ele aparece na 4ª temporada. Ele era um dos homens que trabalhava junto com o Sargento Murchison. Lembra que acontece o assassinato de uma menina no 4º livro, onde uma escrava, inclusive, é até acusada desse assassinato? E a Claire e o Jamie precisam reportar este assassinato ao sargento da cidade? Quando eles chegam na delegacia, eles se dão de cara com o sargento Murchison. Então, o sargento Roger Peele trabalhava junto com o sargento Murchison. Mas naquela explosão, onde o Stephen Bonnet consegue fugir da prisão na 4ª temporada, na leitura do 4º livro, porque esse é um evento exclusivo do livro, né? O aparecimento do sargento Murchison e do seu colega de trabalho. Lá no 4º livro, quando acontece a explosão que o Stephen Bonnet consegue fugir, como o Murchison e o Stephen Bonnet, eles estavam culhados, né? A Claire logo julgou que o sargento Murchison e o próprio Roger Peele, que trabalhava junto com o Murchison, havia morrido na explosão da prisão. Mas, pelo que parece, não. O Roger Peele havia escapado com vida e, inclusive, agora era o fundador deste bando que estava atormentando os moradores ali aos arredores de Reed. Eles eram os responsáveis por todos os incêndios recentes que estavam surgindo ali nos arredores. Ele agora era um desertor da coroa que provavelmente aproveitou essa explosão para fingir a sua própria morte. E agora ele havia fundado esse bando aí de homens que estava gerando toda essa confusão ali nos arredores de Reed. Eles estavam subindo rumo a uma montanha, e a Claire fala que agora ela não fazia ideia de onde estava o esconderijo de Whisky mais, porque eles estavam apenas caminhando, e ela não tinha noção de onde eles estavam. Ela fazia, sim, uma certa noção, mas ela não conseguia ser precisa, ser exata nessa localização. Mas eles estavam caminhando muito, gente. E aí, nesse momento, você para e pensa, gente, eles estão levando a Claire a uma distância tão longa assim, por causa de Whisky, gente? Como assim? Não faz mínimo sentido, sabe? A menos que estivesse uma fortuna de Whisky escondida nesse esconderijo, não fazia sentido levar a Claire, que era esposa de um homem perigoso, por tantos quilômetros, por tanto tempo assim, apenas para encontrar o Whisky. Não fazia muito sentido para mim. A Claire disse para nós que no dia seguinte, 2 homens, 2 rostos totalmente conhecidos dela se juntaram ao bando. Um desses homens era um personagem que nós já vimos também. Se eu não me engano, nós o vimos no final do 4º livro ou início do 5º livro. Ele era um caçador de ladrões. Nós vimos esse homem no episódio onde as alemãs bateram nele e, inclusive, ameaçaram fazer linguiças artesanais dele. Quem lê os livros, quem acompanhou o Clube da Leitura vai lembrar desse acontecimento. Esse era um dos homens, e a Claire até fala, né? Ele era um caçador de ladrões, muito cruel, por sinal, e agora ele havia se tornado um ladrão porque estava junto desse bando. E o outro homem, que a Claire conhecia muito bem, ela fala que esse homem até desviou o olhar ali, tentou se esconder, né, quando ele viu quem era a prisioneira, mas foi tarde demais porque a Claire já havia reconhecido esse homem. É o Lionel Brown, gente. E a Claire fala que agora ela tinha certeza que ela não ia sair dali viva mesmo. Porque se ela saísse dali viva, ela contaria, obviamente, pro Jamie que o Lionel Brown, que os homens do comitê de segurança estavam envolvidos com esse bando. Então, Lionel Brown não deixaria a Claire sair dali viva. A Claire fala pra nós que eles tiveram que atravessar um rio e foi assim, né, o time perfeito pro Roger Peele, aquele rio. Porque se até aquele momento o Jamie conseguisse rastrear ali, né, os vários passos deles, inclusive a Claire foi deixando rastros, fios de cabelo por todo o local onde eles passaram, né? A Claire foi marcando ali, deixando os rastros dela. Ela puxava os seus cabelos e deixava cair, colocava esses cabelos ali em árvores, em galhos de árvores. Então, se até aquele momento o Jamie conseguisse rastreá-los, a partir dali eles não mais conseguiriam fazer o rastreio desses homens, já que eles iriam atravessar o rio e aí, né, gente, ia perder de vista. A Claire fala que naquele momento ela tentou usar de toda a sua sabedoria, né? Tentou usar dessa... porque ela amedrontava os homens. A parte desses homens acreditava que ela era feiticeira. Então ela tentou usar disso para tentar persuadir
o Teb, que era um homem que tinha muito medo, inclusive falou pra ela, né, olha, fala de mim pros seus amigos espirituais, fala que eu fui bom com você, fala que eu te tratei bem. A Claire tentou persuadir esse homem a ajudá-la na fuga. Ela fala pra ele, olha, quando a gente entrar naquele rio, você me deixa, você fica longe de mim, que os cavalos aqui dos rios, né, os cavalos aquáticos, eles vão aparecer e vão me levar. A Claire, ela planejava fugir a nado. Só que nesse momento, Lionel Brown se oferece para levá-la. Ela sabia que ele tentaria matá-la, afogá-la ali naquele momento. E ela recusa por 2 vezes essa tentativa do Lionel Brown de conduzi-la durante essa travessia. Na segunda vez, onde a Claire recusa, o Lionel Brown cai de um penhasco. Ele cai de um penhasco, a princípio a Claire achou que ele tinha morrido, mas não, ele só ficou gravemente ferido. O Lionel Brown foi resgatado, a Claire faz por ele ali o que ela pode fazer no momento, não há muito assim que ela possa fazer para ajudar na melhora do Lionel Brown. Ela fala aqui para nós que ele fez um breve diagnóstico ali, ele havia se machucado bastante, quebrado alguns ossos, mas não tinha muito que ela pudesse fazer por ele naquele momento. Mesmo o homem fazendo parte de um bando que estava conduzindo a Claire para a morte, mesmo assim, gente, a Claire ainda assim, ela ainda honra o juramento que ela fez, né, de salvar vidas, de não tirar vidas, e tenta ajudar o Lionel Brown a conquistar o seu alcance, mesmo que seja pouco. Só que um dos sobrinhos do Lionel Brown fala, não deixa essa mulher perto do meu tio, de jeito nenhum, ela é uma feiticeira, vai rogar pragas em cima dele, não deixe que ela rogue pragas em cima de nós, vamos amordaçar essa mulher. E aí o Roger Pili manda amordaçar a Claire. Gente, nossa, assim, as coisas vão ficando cada vez mais tensas, e o que já estava ruim, o que já estava tenso, o que já estava pesado, agora começa a ficar ainda mais pesado. Eles param no local para acampar, passar essa noite, e aí acontece o que nós vimos acontecer na série. Gente, eu confesso para vocês que, mais uma vez, eu só fiz a leitura desses capítulos porque eu tinha que fazer esses relatos aqui para vocês. Porque se eu não tivesse que fazer esses relatos, eu provavelmente pularia, eu não leria, porque, nossa, é de uma riqueza de detalhes. A DG, eu fico emocionada. É difícil falar sobre, porque a gente tá falando aqui de um abuso em massa, não sei se eu posso falar assim, não sei se essa é a palavra correta, mas a Claire relata aqui pra nós que 4 homens no total, sendo que o segundo homem, esse ex-caçador de ladrões, a Claire relata aqui pra nós que ele bateu tanto nela, gente, ele chutava ela, ele batia com a cabeça dela, e foi muito, mas muito pesado, gente, tão pesado que a Claire começou a sufocar com o próprio sangue, porque ela tava com a boca amordaçada, então ela não conseguia respirar, o nariz dela ali todo entupido de sangue e secreção também. Foi muito difícil, gente. Confesso pra vocês que foi muito difícil. Nós estamos falando aqui de uma leitura, nós estamos falando aqui de acontecimentos fictícios, mas nós sabemos que acontece ainda hoje, aconteceu muito antigamente, ainda nos dias atuais é algo que acontece e é sempre muito difícil ler sobre o sofrimento humano. Então foi muito difícil ler, está sendo muito difícil relatar aqui para vocês, tanto que eu não vou entrar em detalhes, só vou falar isso para vocês. Foram 4, o segundo, ele fez o que fez com a Claire, ela achou que não sobreviveria, tanto que quando o terceiro vem, ela falou assim que ela não ligava pro abuso em si. Ela só queria que aquele homem tirasse da boca dela aquela mordaça que foi colocada na sua boca para que ela conseguisse respirar e não sufocasse, porque ela estava prestes a morrer sufocada. Gente, foi muito triste esse momento. E o Andy Goldonner é o terceiro, e ele tem aquele diálogo que nós vimos, ele tem com a Claire lá na série. Ele reconhece que a Claire não é uma pessoa daquele tempo, a Claire até fala mais com ele do que deveria, porque na posição que ela se encontrava, gente, eu não revelaria nada para aquele homem, a menos que ele me soltasse, me tirasse dali, mas a Claire consegue ainda conversar bastante com ele, e depois dele vem o próximo. E se vocês acharam esse momento, esse acontecimento pesado na série, nos livros não tem dimensão, é muito, mas assim, é o dobro, é o triplo, é muito pesado. E a Claire fala aqui pra nós que foram cerca de 2 dias, gente, se eu não me engano, e nenhum desses momentos passou pela cabeça dela que o Jamie Fraser não viria. Ela sabia que ele viria, mas ali, naquele momento, ela começou a achar que ele não viria. Ou se quando ele viesse, será que ele encontraria ela viva? Porque tava muito difícil pra ela conseguir se manter viva, gente. Nem ela mesma acreditava que conseguiria sair mais dali com vida. E daí, gente, ela fala assim que ela adormece, o corpo dela já tava tão cansado, já não conseguia mais lutar contra nada, ela já não conseguia ter forças pra mais nada, e o corpo dela acabou adormecendo.
Quando ela acorda com alguns barulhos de tambores. Ela fala que começou a escutar aqueles tambores, gente. Nesse momento eu já fiquei, meu Deus, não acredito, que emoção, não acredito que eles estão chegando, sabe? A Claire escreve aqui pra nós que começou a escutar alguns barulhos de tambores, e começou a escutar o alvoroço dos homens, né? Eles estavam achando que eram índios, mas na verdade não eram índios. A Claire até descreve isso aqui pra nós. Ela fala aqui pra nós que era o mesmo som de um coração batendo, lento e ritmado, depois acelerado, feito um martinete, como uma fuga frenética de um animal que está sendo caçado. Não eram os índios, eles não usavam tambores como armas, mas os celtas sim. E ela fala que naquele momento ela sabia que quem estava tocando esses tambores era o Roger, porque só ele conseguiria tocar esses tambores dessa forma. E ela fala que os homens começaram a ficar desesperados, começaram a atirar contra o nada, porque estava tudo escuro. Eles não conseguiam ver o que estava à frente deles. Eles sabiam que eles estavam vindo, mas não sabiam quem. A Claire sabia, mas os homens não. Então eles começaram a atirar, achando que eram os nativos e tudo mais, até que eles se mostram. A Claire fala assim que os gritos dos homens das terras altas, eram aqueles gritos arrepiantes. Ela estava arrepiada, tentando se manter segura, porque eles começaram a atirar, então ela tentou deitar ali no cantinho para se manter segura, até que o Roger Pili veio até ela. Esse momento é muito parecido com o que a gente vê na série, gente. As descrições da Claire aqui sobre o fogo é a mesma coisa que nós vimos na série. A diferença é que o Roger Pili vai até a Claire e nesse momento ele tenta fazer a Claire de refém, mas o Jaime, gente, maravilhoso, pega e enforca esse homem com uma mão só. A Claire fala que o corpo dele, magrinho e franzinho, né, nas mãos do Jaime, naquele momento ela teve vontade de rir. Ela fala aqui pra nós que ela teve vontade de rir. E o Jaime numa fúria absurda também, principalmente quando ele sentiu o cheiro de sêmen ali na Claire, ele entrou ali numa fúria absurda. O Art Bug nesse momento chega pra Claire e fala, olha, tem alguns homens aqui que ainda estão vivos. Você quer você mesma se vingar desses homens com sua própria mão? E o Jaime já interfere, fala, não, ela jurou não fazer isso, quem mata por ela sou eu. E o Ian, sensacional, gente, fala aqui de fundo, né? Eu também mato por ela, assim como acontece na série. Então, foi um resgate, gente, assim, de emocionar. Finalmente, aquele alívio que vem na gente, né? Finalmente ela foi resgatada. Finalmente essa crueldade teve um fim. Lógico que nós sabemos que a Claire vai ficar com várias sequelas psicológicas. Ainda vai ser algo que vai ser muito difícil para ela. Mas, pelo menos naquele momento, a Claire pôde respirar aliviada porque o resgate havia chegado para ela. E foi assim, gente, um misto de alívio com, nosso Deus do céu, que demora de vocês, sabe? Eu acho que quem leu sabe muito bem o que eu tô falando. Vocês me perdoem se não ficou claro pra vocês aqui as minhas descrições. Eu tentei deixar o mais claro possível, mas como eu disse pra vocês, foi uma leitura muito tensa, muito intensa, de muita carga emocional pra mim, então foi muito difícil conseguir ler e relatar isso tudo aqui pra vocês, mas eu tentei dar o meu melhor nesse relato. Eu espero muito que vocês tenham entendido. Não espero hora nenhuma que vocês tenham gostado da leitura dessa semana, porque não foi uma leitura agradável, foi uma leitura necessária, afinal de contas, são capítulos que fazem parte do livro e que fazem sentido dentro da história, mas longe de mim dizer que foi uma leitura agradável. Então eu espero que eu tenha conseguido passar esses relatos para vocês de uma forma mais leve, se é que é possível, e que vocês tenham conseguido pelo menos entender como foi esse acontecimento aqui nos livros. Mas eu espero vocês na semana que vem. Preparem os corações de vocês, porque provavelmente teremos leituras mais tensas daqui pra frente, mas daqui a pouco chega logo um alívio cômico pra nós, e eu tenho certeza que as coisas irão melhorar um pouquinho antes de piorarem de novo. Nós conhecemos Outlander, sabemos que é normal, que são histórias, que são acontecimentos que fazem parte do enredo da saga. Então é isso. Vejo vocês na próxima leitura. Um super beijo e até lá. Tchau!